Depois de ter feito o processo de cadastro da empresa, você deve configurar o sistema do cliente para que fique com segurança. Então, o usuário ADM que nós utilizamos ao acessar o sistema, deixa eu fechar o sistema aqui de novo. Esse usuário ADM que nós utilizamos, somente nós do suporte podemos utilizar. Então, nesse caso, você deve criar um novo usuário para o cliente, para que ele esteja utilizando somente com os módulos contratados do cliente. Então, vou dar um login aqui. E aqui, com o usuário ADM, você tem permissão de acesso de todos os módulos do sistema e todos os menus necessários para você fazer a configuração no sistema. No caso do cliente, ele vai contratar somente os módulos necessários para a operação da empresa dele. Então, nesse caso, nós vamos vir aqui em Utilitários, Segurança, Cadastro de Usuários. E nós vamos cadastrar um novo usuário para que esse cliente esteja utilizando somente o novo usuário. O ADM ele não pode estar utilizando. Então, aqui em Cadastro de Usuários, Novo. Vou cadastrar aqui nome, Teste. Sobrenome não é necessário, Login, Teste. E aqui nós temos o grupo. Então, como que funciona? No sistema nós temos os menus que nós devemos liberar e também nós temos os grupos de usuários. Então, nesse caso, se o meu usuário estiver no grupo ADM, ele vai ter todo o sistema liberado. Se ele estiver no grupo operacional ou em outro grupo de gerência e tudo mais, ele vai ter determinadas opções liberadas no sistema. Se ele estiver no grupo de vendedores, ele vai ter somente as telas de venda e correção e tudo mais de venda. Aí o cliente que tiver a empresa dele por setores, que tem um setor de cadastros, outro setor de compra, vendas, ele pode configurar grupos para cada setor e em cada setor ele pode enquadrar os usuários. Então, nesse caso, nós não fregamos a opção administrador, porque o administrador é somente o ADM ou o gerente da empresa. Nesse caso, o gerente da empresa não pode ser administrador também, porque ele vai ter somente os módulos contratados. E nós vamos configurar um grupo. Então, nesse caso, nesse grupo, nesse usuário teste, nós vamos utilizar o grupo operador. A senha 123, você coloca a senha do cliente e confirma a senha. Vamos salvar aqui. Ele está enquadrado, então, no grupo operador. Então, quando nós formos abrir o sistema, deixa eu fechar o sistema aqui, eu vou utilizar o usuário teste e a senha 123. Teste 123. Aqui ele vai ter somente esses menus liberados. Então, ele já não tem o menu de venda, já não tem o menu de OS, a controladoria está bloqueada, gerencial também, utilitários também, mas eles estão cinzinhas. E aqui embaixo desapareceu os menus, os ícones que a gente tem de acesso rápido às informações do sistema. Nesse caso, então, a gente já visualiza que esse usuário teste já não tem todas as ferramentas liberadas. Preço já não está liberado para ele. Aqui em cadastros ele não tem nenhuma informação liberada para ele. Aqui em balcão ele só tem somente vendas. Então, nesse caso aqui, esse usuário ele só vai poder utilizar a parte de vendas. Tanto que ele pode verificar aqui, mas os outros processos aqui em cima estão todos bloqueados para ele. Então, assim, nós vamos entrar no usuário ADM e vamos visualizar como está bloqueado e como que libera essa parte de menus para cada usuário. Então, vou fechar aqui o sistema e vou abrir com o usuário ADM. Ok? Então, aqui em Utilitários, Segurança, na opção Controle de Menus, nós vamos ter configurar usuário ou configurar grupo.
Nesse caso, se o cliente utiliza por sessão a empresa dele, ele pode utilizar como configurar por grupo. Caso contrário, se ele tiver somente usuários na empresa, ele vai estar utilizando o configurar por usuário. Se for poucos funcionários, que ele possa liberar usuário a usuário, sim. Caso contrário, se ele queira criar dois grupos, por exemplo, um administrador que vai ser gerente, e o outro operacional que vai ser somente vendas ou compras, que vai ter somente as telas liberadas de compra e venda, ele pode criar dois grupos e liberar somente os dois grupos e vincular os usuários dentro de cada grupo. Então, nesse caso, nós vamos configurar o grupo operador. Então, eu vou selecionar aqui qual que era o grupo. Se eu clicar aqui em configurar usuário, eu já vou ter outros usuários aqui que eu cadastrei. Então, no caso, eu tenho o usuário teste aqui. Então, eu posso ter alguma diferença no usuário teste que o usuário ger não tem. Então, nesse caso, eu posso configurar dessa maneira também. Configurar grupo. Então, vamos configurar operador. Aqui eu tenho as outras opções. Se eu clicar aqui no maisinho, ele vai aparecer todas as minhas opções que eu tenho aqui de menus. Cadastro de cliente, cadastro de itens, balcão, ordem de serviço, contas a pagar, receber, caixa, sair. Então aqui tem todas as opções liberadas no caso. E nesse caso aqui só tem cadastro de clientes liberado para o meu grupo operador. Então, se eu entrar no meu cadastro, no meu usuário teste, eu vou visualizar que vai ter somente esses que estão em verdinhos aqui liberados para mim utilizar. Nesse caso, também temos os itens do menu, que esses itens do menu são esses itens aqui em cima, que ficam aqui na barra de tarefas que nós temos. Então, nesse caso, nós temos somente o atendimento liberado. Só que vocês visualizaram antes que o meu usuário teste, deixa eu sair aqui de novo, 1, 2, 3, o meu usuário teste, ele tem todos os menus aqui em cima bloqueados, mas estão cinzinhas. Por que eles vão estar cinzinhas? Porque eles estão com o acesso liberado aqui amarelinho. Se eu entrar com o usuário ADM e deixar esses menus aqui em vermelho, eles vão desaparecer aqui de cima. Então, eu vou fazer esse processo. ADM. Então, aqui no usuário operador, eu vou deixar vermelho. Para a gente deixar vermelho cada menu, nós vamos ir clicando na chavinha aqui no cadeado até ele ficar vermelho. Então, eu vou clicar aqui, ele fica vermelho. Vou ficar vermelho aqui também. Vermelho aqui também. Vermelho aqui também. Aqui. E nós vamos aqui dentro, deixa eu deixar vermelho aqui também. E aqui em vermelho, aqui nesse que está em verde, eu vou deixar esse preços aqui em amarelo. O PAF ECF eu deixei em vermelho, se você visualizar ele não vai aparecer lá no atendimento, ele não vai aparecer o PAF ECF. Então, nesse caso, eu deixei liberado para o cliente, no usuário teste, somente atendimento e cadastros, balcão, compras, estoque está liberado, financeiro está liberado, preços ele deve ficar cinzinha, o vendas está liberado, PAF-CF não deve aparecer e o sair vai ficar cinzinha também. Então, nesse caso aqui, se eu visualizar aqui em cadastros, ele está totalmente liberado para o usuário ADM. Para o usuário, no caso, que está enquadrado no grupo operador, toda a parte de cadastros deve ficar cinza. Então, como a gente visualizou antes, toda a parte de cadastro está cinza. Então, nós vamos deixar somente cidades liberado. Então, eu vou clicando e nos outros eu vou deixar vermelho, para que não fique liberado para o cliente e que ele também não visualize. Por que essa parte de menus que nós temos que liberar para o cliente? Porque o cliente pode ser uma autopeças. Nesse caso, quando ele é uma autopeças, ele não vai utilizar determinadas informações do sistema. Sendo assim, nós deixamos liberados somente os relatórios, somente as telas que o cliente foi utilizar mesmo, que é uma forma de tirar a parte do lixo do sistema que ele não vai utilizar e deixar somente a parte que ele vai utilizar mesmo no sistema. Então, por exemplo, se você vier aqui em atendimento, vendas, relatórios, você vai visualizar que nós temos vários relatórios no sistema.
Então, essa parte de menus é para você limpar essa parte do sistema e deixar que o cliente utilize somente o relatório que ele for tirar de vendas. Então, por exemplo, mapa de carregamento, numa autopeças eles não vão estar utilizando, eles utilizam mais em supermercados, listagem de vendas que ele pode estar utilizando. Então você pode visualizar um relatório específico para aquele cliente e bloquear todo o restante de relatórios e deixar somente o relatório, por exemplo, o resumo de venda por nota fiscal para o cliente, para que ele visualize somente as notas de venda que ele fez durante o mês. Então, esse processo que nós temos aqui de liberação de menus é para tirar o restante de relatórios que nós temos aqui para deixar a visualização do cliente melhor, para que ele não visualize que tem muitos relatórios e às vezes eles acabam se perdendo nesses processos aqui, de tirar relatório, de fazer uma venda. Por exemplo, alguns clientes utilizam a parte de preços, de tabelas de preços e consulta de tabelas de preços. Então, por exemplo, quando você for fazer a implantação, você cadastra a tabela de preço e depois você bloqueia esse processo de cadastro de tabelas de preços, porque ele só vai visualizar a consulta depois. Então, isso depois você vai deixar somente liberado a consulta de tabelas de preços. A parte de cadastro você já deixa bloqueado porque o cliente não pode cadastrar uma nova tabela de preços. Então, esse é o processo de limpeza no sistema, no qual você vai deixar somente liberado o que o cliente for utilizar realmente. Então, nesse caso aqui, nós temos atendimento, cadastros e cidades liberados. Então, para o meu usuário operador. Então, eu vou fechar aqui e vou entrar com o usuário teste. 1, 2, 3. Ok. Então, aqui a gente já verificou que aqui sumiu todos os outros menus que nós tínhamos antes que estavam cinzinhas, deixei vermelho lá na opção de menus, na liberação de menus eu deixei vermelho, e aqui em atendimento não aparece o PAF, SF, que nós deixamos bloqueado também, o preços ficou cinzinha, então a gente deixou amarelinho lá nos menus, então ele ficou cinza. No caso de cadastros, ficou somente cidades, porque a gente bloqueou o restante. Se a gente tivesse deixado amarelo, aquele cadeadinho que tem lá, ele iria ficar cinza, como ficou preços e a opção sair aqui, o menu sair. Esse é o processo de liberação, de configuração de usuários e liberação de menus, que você vai visualizar no contrato do cliente o que ele tem, os módulos contratados e vai liberar somente o que ele contratou, para você não deixar algumas opções a mais para ele estar utilizando no sistema que ele não tem contratado e também que ele acabe se perdendo em algumas situações. Ok?